3 características principais do sábio segundo a Bíblia. Salmo de número 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que encontremos um coração sábio. A primeira característica daquele que é sábio, segundo a palavra de Deus, é que ele crê na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, a sabedoria não consiste naquilo que nós fazemos, na nossa capacidade de realização ou na nossa inteligência, nossa capacidade intelectual, capacidade lógica, mas sim em reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos do perdão de Deus de todos os nossos pecados. E somente Jesus pode fazer isso. Jesus morreu na cruz do Calvário, se fez a sabedoria de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, diz ali Paulo pregando aos gregos, Jesus se colocou como a sabedoria de Deus para perdoar todos os nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta é a primeira característica daquele que é sábio. Ele crê em Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. A segunda característica é aquele que tem a palavra de Deus e obedece. As palavras de Deus são vida para aqueles que as têm e obedecem. É a palavra de Deus que nos ensina a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a nossa forma de proceder, o nosso comportamento, as nossas ações e reações segundo a palavra de Deus. Observamos que esta segunda característica, ela agora implica em obedecer aquilo que nós cremos, em renunciar à nossa vida, às nossas antigas práticas e agora viver uma nova vida em Cristo Jesus, um novo comportamento. E a palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, o próprio Senhor Jesus disse, compará-lo-ei ao homem prudente, ou seja, a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é o próprio Senhor Jesus. Ele veio como uma referência, ele veio como um Senhor das nossas vidas e nós devemos realmente receber a sua palavra. Ele diz ainda no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 63, a carne para nada presta, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Se nós quisermos ser sábios, precisamos meditar na sua palavra de dia e de noite, ter prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. O próprio Jesus também ainda disse em João 14, 21, aquele que me ama tem as minhas palavras, guarda as minhas palavras, eu o amarei e ele também receberá a manifestação de Deus na sua vida. Terceira característica do sábio, segundo a Bíblia, é que ele é ganhador de almas. A nossa vida deve ser um testemunho do amor de Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Somos uma carta aberta, disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, que a nossa vida é como uma carta aberta, reconhecida pelos homens, lida por todos os homens, e que possamos realmente exalar o bom cheiro de Cristo para este mundo que está cada dia mais entregue às suas paixões infames, às suas rebeldias, e que possamos realmente andarmos como sábios neste mundo, como astros, mas astros de Cristo. Como Jesus disse em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, o seu comportamento, o seu bom comportamento, os seus bons costumes, e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que possamos ser sábios, que possamos clamar a Deus que Ele venha nos ensinar todos os dias, como disse o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que encontremos um coração sábio. E essa sabedoria
ela está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que nós possamos sempre buscar no Senhor, em oração, na sua palavra, no nosso modo de viver, esta sabedoria que vem do alto, porque a que vem da terra, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, para nada presta. Mas quando nós buscamos no Senhor, nós realmente encontraremos um coração sábio, um coração que alegra a Deus e também alegram aqueles que estão ao nosso redor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.